O Flamengo tá na seleta lista de times que nunca foram rebaixados, mas teve vezes que por detalhes os caras não caíram pra B. Você quer ver algumas vezes que por pouco o Flamengo não foi rebaixado? Se liga! E aí, mundo! Tudo certo? Meu nome é Jonatas e nesse vídeo eu vou mostrar duas temporadas que o Flamengo ficou isso aqui de cair pra Série B. E a primeira quase queda que vou falar nesse vídeo aconteceu justamente num ano que todo mundo achou que os caras iam destruir, em 1995. Mano, primeiro que 95 era o centenário do clube. O Fla foi fundado em 1895 como um clube de remo. Então no aniversário de 100 anos, tinham que fazer uma campanha boa, né? Imagina, nunca mais iam comemorar essa data. Então, pra fazer um timaço e honrar a história do clube, o presidente dos caras, Kleber Leite, abriu o cofre e fez contratações gigantescas, com uma sendo tão grande que ficou marcada na história. No ano de 1995, o Flamengo contratou simplesmente o atual melhor jogador do mundo, Romário. O Romário jogava no Barcelona e tinha sido campeão mundial em 94. Imagina, era o melhor do mundo, mano. Os do clube espanhol não queriam que Romário saísse e dificultaram ao máximo a negociação. Mas não teve jeito. O jogador brasileiro se despediu do vice-presidente do Barcelona, Joan Gaspar. Às 8 da manhã, surge o Astro-Rei, Rei Mário, acenando triunfal para as dezenas de pessoas que vão virando centenas, milhares, dezenas de milhares de fãs. E me faltam ainda no meu currículo campeão brasileiro, campeão da Libertadores, e em Tóquio tive a oportunidade de chegar e não ganhar. E tô aqui com essa disposição. Então o baixinho foi pro Fla e fez parceria com o Sávio, um baita atacante da época que depois até foi pro Real Madrid. Além disso, o Flamengo contratou o lateral do Brasil em 94, o Branco, e o treinador era o renomado Vanderlei Luxemburgo. Era um timaço, mano, favorito pra ganhar todos os títulos. Mas logo já mostraram que talvez poderia não dar tão certo assim como esperado. Perderam pro Fluminense na final do Carioca e foram vice no estadual. A única coisa que ganharam foi a Taça Guanabara. E antes disso, já tinham sido eliminados pelo Grêmio na Copa do Brasil. Pois é. Então o técnico Luxemburgo pediu pra sair do clube e veio outros treinadores, como o Edinho. Aí no meio do ano ainda chegou mais um atacante incrível, o Edmundo. Então o trio Romário, Sávio e Edmundo tava formado e o Flamengo virou o centro das atenções. Era o ataque dos sonhos, um dos favoritos para ganhar o Brasileirão. Mas se o ataque era dos sonhos, acabou sendo dos pesadelos. O grande trio acabou não jogando muitos jogos juntos. Às vezes um se machucava, dava problemas no vestiário e etc. Não encaixou, tá ligado? Aí no Brasileirão, o Flamengo impressionou pela atuação que fizeram. Impressionou de ruim. O técnico deles, Edinho, chegou a ser demitido, até que finalmente chegou o último treinador daquele ano, o Washington Rodrigues, mais conhecido como Apolinho. Você talvez não conheça esse cara. Sabe por quê? Porque ele era um radialista que nunca tinha sido treinador de futebol. Acredite. No passado, ele tinha sido colega de profissão do Kleber Leite. Então foi chamado para esse desafio e foi o técnico do clube até o final do Brasileirão. Loucura, né? E naquela época, o Campeonato Brasileiro era bem diferente de hoje. Eles faziam mata-mata. E para saber quais times iam para as semifinais, faziam dois grupos, onde o primeiro de cada avançava, e depois mais dois com os mesmos times para classificar outros dois clubes. E naquele primeiro grupo, de 12 times, sabe em qual posição que o Flamengo ficou? Em 12º. Sim, do seu grupo foi o pior time. Em 11 jogos, teve só 2 vitórias, 2 empates e 7 derrotas. Ficando atrás até do Juventude. Se continuasse assim, ia ser rebaixado muito rápido. Mas no segundo grupo, o Flamengo foi melhor. Terminou em 7º lugar de 12. Mesmo assim, na classificação final, ficou lá embaixo. Mano, de 24 times, o Flamengo terminou na 21ª posição. Ficou no Z4. A sorte é que naquele ano só os 2 últimos iam pra Série B. Se fosse os últimos 4, como é hoje, era bye bye Mengão. Por muito pouco, o Fla não foi um dos primeiros grandes a cair. Imagina se o Flamengo de Romário caísse pra Série B. Mano, naquele 1995, o máximo que o Flamengo chegou foi ser vice de um torneio antigo chamado Supercopa Libertadores. Nem isso ganharam também.
Então tá, a próxima vez que o Flamengo ficou por um triz de cair, foi mais por pouco ainda, em 2001, bem no ano que eu nasci, olha só. Naquele ano o Flamengo contava com Júlio César praticamente no início de carreira, o zagueiro Juan, o camisa 10 Petkovic e etc, sendo treinados por Zagallo. Não era um time fraco não. Aí logo no começo, em maio, os caras ganharam do Vasco pra levar o Carioca pela terceira vez seguida. Olha só, dessa vez levaram o estadual. E naquela época tinha mais um torneio chamado Copa dos Campeões, que pegava os vencedores dos principais estaduais e da Copa do Nordeste, por exemplo, para saber qual seria o quarto representante do Brasil na Libertadores. Eles inventavam competição, né? Aí no ano de 2001, o Flamengo conseguiu chegar na final e ganharam a Copa dos Campeões com uma vitória sobre o São Paulo por incríveis 7-6 no agregado. O zagueiro foi expulso. E além disso, os caras tinham alcançado a semifinal da Copa do Brasil. Então o Flamengo chegou no Brasileirão de 2001 com moral. Pensa, já tinha ganhado títulos naquele ano. E o formato do Brasileirão de 2001 já era diferente daquele de 95. Mudava todo ano. Naquela edição, eles pegavam os 28 times e faziam uma tabela só, com um jogo pra cada. Só um turno, tá ligado? Aí os 8 melhores iam pras quartas de final começar o mata-mata e os 4 últimos caíam pra Série B. Mano, eram 28 equipes. Ficar entre os 4 últimos era uma humilhação, imagina. E o Flamengo quase fez essa proeza. Cara, eles foram tão mal no Brasileirão que só foram ganhar o primeiro jogo na 5ª rodada, depois de ainda ter tomado 4-0 do Atlético Paranaense. E no decorrer do campeonato foram só dando vexame. Chegaram a perder em casa pro Gama, tomaram 5-1 do Vasco no Maraca também, etc. Então ficaram várias rodadas na zona de rebaixamento e a partida decisiva para ver se continuavam ou não na elite ficou pra última rodada. Mano, na última rodada, se o Flamengo não ganhasse, tava na Série B, literalmente. E o adversário era o Palmeiras. Pois é, nesse ano eles vão disputar o título da Libertadores, mas em 2001 o Flamengo disputava o título de ficar na Série A. Essa não era uma final, mas era uma das partidas mais importantes da história do Flamengo. E foi justamente isso que o goleiro Júlio César falou. E isso faz com que a gente, dentro de campo, dê o máximo da gente, porque hoje vai precisar, porque hoje é o jogo mais importante da história do Flamengo. Esse é o espírito do Flamengo, de decisão. E o Palmeiras não tava lá aquelas coisas, mas tava bem melhor que o Fla no campeonato, então não iam facilitar. E o Zagallo já tinha saído, e o técnico era o Carlos Alberto Torres. Mas se o Flamengo deu vexame no torneio todo, contra o Palmeiras eles se imporam. Juan marcou de cabeça e Roma fez um golaço, fechando o placar em 2-0 e o Flamengo ficava na primeira divisão em 2002. Que alívio! Na última partida, evitaram o primeiro rebaixamento da história do clube. 2 pontos só na frente do rebaixado Santa Cruz. Imagina o nervosismo. E olha que loucura. No ano seguinte, em 2002, foi o Palmeiras que caiu. Mas isso já é tema para outro vídeo. E aí, o teu time já foi rebaixado no Brasileirão? Comenta aí embaixo. E eu te convido a continuar aqui no canal assistindo os meus outros vídeos. Com certeza vai curtir muito. Então beleza? Valeu e tchau!